Fala pessoal, boa noite, tudo certo aí? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, é, eu não estava planejando fazer esse vídeo, que é a parte 2, aquele primeiro vídeo que eu postei sobre polarização, mas o que acontece? Só para situar vocês, aquele primeiro vídeo eu fiz muito no freestyle, tanto é que vocês viram que eu não compartilhava nada da tela do computador, apenas estava conversando ali com vocês, trocando uma ideia e falando sobre um tema que estava assim, na minha cabeça há muito tempo, que eu queria trazer para vocês. E bom, hoje eu já trouxe alguma coisa um pouco mais organizada, na medida do possível, porque é um tema que não tem muito como fazer, quer dizer, até tem como fazer mapa mental, mas é uma coisa muito mais de trazer exemplos e explicar. Tanto é que é por isso que vocês estão vendo esse tanto de foto aí na tela, né, de várias pessoas que de cara, se vocês já conhecem algumas delas, vão falar, porra, esse cara aqui ou eu odeio, ou eu amo, ou eu não conheço, ou de fato é polêmico, né? Então assim, bom, esse vídeo eu não quero fazer ele muito longo, eu quero fazer assim 10 a 15 minutos no máximo e exemplificar mais do que, enfim, explicar os termos em si. Mas de modo geral, de onde que veio essa ideia de falar sobre essa polarização? Desse camarada aqui, que é o Russell Brunson. Eu não sei se todos vocês conhecem ele, mas é um cara que a gente do marketing, né, pega muita inspiração nele, porque ele escreveu 3 livros assim extremamente didáticos e práticos e técnicos, né, a respeito de marketing, de fundos de vendas e tudo mais. E ele traz esse conceito do personagem atraente, que eu até coloquei aqui, ó. E que acontece? Para você ser um personagem atraente, você tem que ser um cara de certo destaque. E na composição do personagem atraente, nós não vamos falar de toda ela aqui, um dos pontos principais é essa questão da polarização. Você ser um cara polarizado que você tem um stand, você tem tipo uma posição forte a respeito de vários temas. Então você é um cara que não se acovarda e não tipo, tem medo de falar o que pensa. Isso é um ponto crucial, beleza? E justamente por você ter esse stand forte, você ter esse posicionamento bem forte, bem marcante, né? Algo que assim você não volta atrás da palavra, você realmente é coerente com aquilo que você acredita e você defende isso muito forte, você consegue construir uma legião de fãs que concordam com você e seguem você nesse sentido, beleza? Ou o personagem atraente que nós estamos analisando ou nos referenciando aqui, perfeito? Ah, e outra coisa, esses caras, essas pessoas, na verdade, os personagens atraentes, essas pessoas, assim, que a maioria delas são polarizadas, né? São polarizadas e polêmicas aqui, entram bem tem uma linha tênue da diferença entre esses dois, mas nesse caso aqui a gente vai usar, geralmente essas pessoas que são polarizadas, elas são quase sempre polêmicas, perfeito? Tanto é que todos aqui vocês já devem ter visto alguma headline, alguma notícia negativa sobre elas. Algumas são de fora, internacionais, e outras são nacionais, né? Então aqui, a maioria delas, ou elas são odiadas por muitas pessoas, muito odiadas, e são muito amadas por outras, muito amadas mesmo, que é a legião dos fãs. Entendeu? Tem a legião dos fãs, tem a legião dos haters, perfeito? E tem ali uma pequena parcela que é neutra. O pessoal às vezes não conhece, ou tá pouco se fudendo, não tá nem aí, entendeu? Agora, vamos aos exemplos, perfeito? Aqui, de cara, vocês já conhecem alguns, por exemplo, a gente vai pegar política. Bolsonaro, Lula, Donald Trump. A gente já citou esses caras no vídeo passado. Eu acho que o Trump eu não sei se tinha citado. Mas, por exemplo, Bolsonaro e Trump a gente consegue ver claramente. O Bolsonaro, aquele posicionamento forte dele e inegociável, né, em relação à família, a prosperidade do país através da liberdade econômica e tudo mais, enfim, os posicionamentos que ele defende, por exemplo, contra o aborto, enfim, várias outras coisas, não vou entrar muito no cunho da política aqui. E o Lula, né, naturalmente ali a questão mais do progressismo, da esquerda, do liberalismo ali em relação a, né, tipo, pô, liberar o aborto, a questão desse pessoal da bandeira colorida, né, enfim, tem muita coisa aí. E o Bolsonaro mais de direita. O Trump é como se fosse na verdade é ao contrário, o Bolsonaro é como se fosse o Trump do Brasil. Então o Trump nos Estados Unidos tinha esse posicionamento muito forte também, da defesa ali dos princípios americanos, da Constituição, né, dos amendments que eles chamam, né, eu não sei a tradução disso para o português, mas de direita também, ele conservador, porte de arma, todas essas coisas ele defende. Toda coisa do Bolsonaro, né? Então você vê que essas três aí que a gente trouxe no exemplo, Bolsonaro, Lula e Trump, eles todos têm uma base de fãs muito fortes, mas eles têm uma base de haters também extremamente forte. Toda hora você vai ver notícia falando mal ou bem desses caras aí, dependendo do portal de notícia, nas redes, na internet, né? E além disso também, por exemplo, pessoas comuns, né, sem ser jornalista, também dando feedback para esses caras, falando bem ou mal deles, assim como todos esses outros aqui. David Goggins, por exemplo, é um cara que ele fala muito da questão do toughness, né, que é a sua dureza mental
e corporal também. Ele é um cara que, tipo assim, era extremamente gordo, e ele cansou dessa vida, não estava dando propósito, juntou e foi pros Navy SEALs e várias outras divisões aí do exército norte-americano. E ele é um cara hoje que, tipo assim, não tem papo furado, não gosta de conversinha, sem desculpa, sem vitimismo. É um cara que, assim, ele é o ser humano mais durão da Terra. Já correu ultramaratona com o dedo do pé quebrado, osso, assim, sei lá quantos ossos quebrados esse cara fez. E, assim, o semblante dele é extremamente sério. E é um cara que leva, assim, essa dureza mental e física ao extremo. O cara, sei lá, dorme pouco de propósito, faz, sei lá, quantas mil flexões aí por dia, enfim. Pablo Marçal, Wendel Carvalho, são aqueles que a gente chama de coach aqui no Brasil, né? Que é um termo muito famoso também. Aquele pessoal que manda gritar em evento presencial, né? Em plateia, não sei o quê, e ensina a ganhar dinheiro. O pessoal fala muito também que o cara às vezes está vendendo curso de como o cara faz um curso que ensina a fazer dinheiro vendendo o próprio curso, ou então, sei lá, tem algumas técnicas por trás aí. Esses dois caras também têm legiões de fãs, mas eles também têm legiões de haters. Então, direto você digita o nome desses caras aí, Wendel Carvalho, Pablo Marçal. Por exemplo, quando o Pablo Marçal foi concorrer à presidência, levantaram alguns esqueletos aí do armário dele, né? É o cara que levou uma porrada de gente pra montanha e tiveram que ser socorridos por helicóptero porque acho que deu queima lá, não sei. Alguma coisa assim. E o Wendel Carvalho também, acho que ele ficou muito conhecido quando mandou os caras gritar e chorar no evento lá pra poder, acho que era o grito da masculinidade, alguma coisa assim. E aí ficou conhecido por isso, né? Aí o pessoal zoando, nossa, que vexame, não sei o que, não sei o que lá. Mas eles têm uma legião de fama, uma legião de fãs extremamente grande também. Tanto é que você vê que direto esses dois caras aí, o Pablo e o Wendel, né? Esses dois aqui, o Wendel Carvalho e o Pablo Marçal, esses dois eles estão sempre lutando nos eventos presenciais que eles fazem. Thiago Finch também, outro camarada que, pelo seu lifestyle, né, o brand que ele constrói no Instagram de um ator hollywoodiano, por mais que ele é brasileiro, né, mas assim, o lifestyle de vida hollywoodiano que eu falo, hollywoodiano que eu falo, né. Então é um cara que, por ostentar muito, né, devidamente, porque ele construiu a sua riqueza na vida aí, veio de baixo, construiu tudo mais, então, assim, o dinheiro dele, faz o que quiser, né? E as pessoas, tem muitas pessoas que almejam, gostam muito disso, mas tem outras pessoas que se sentem intimidadas, que não gostam, que acham que ele está ostentando, fazendo mal, não sei o que lá. Agora que ele vendeu o curso, ele também fez 100 milhões de faturamento no lançamento. Cara, tem muita gente que tá falando, nossa, o Thiago tá vendendo curso de como vender curso, não sei o que lá, tá prometendo coisa falsa que não vai conseguir entregar. Enfim, tem uma porrada de coisa aí que falam sobre ele. Gordon Ramsay. Tem muitas pessoas que odeiam o estilo do cara, de tipo, sair gritando com todo mundo, xingar, essa personalidade forte e raivosa dele. Mas tem muita gente que gosta de ver ele por uma outra ótica, né? Começa a rir das coisas que ele faz, ou sei lá, gosta do estilo de cozinha dele, do estilo de feedback, das outras posturas que ele tem. Então, assim, todas as pessoas que a gente citou até agora, todos eles têm esse balancete aí. Pô, tem uma legião de fãs muito grande e tem uma legião de haters muito grande também, entendeu? E ali no meio termo, é a minoria das pessoas, entendeu? Se você conhece o cara e você vê ele por, assim, ou escuta ele por um tempo suficiente, você naturalmente desenvolve uma opinião sobre ele. Não é aquela coisa completamente neutra. Porque tem um bando de Zé, tipo, não é Zé Ninguém no sentido de, tipo, o cara não conquistou nada, mas é assim, um bando de gente tão normal, tão supérflua, que tipo, sei lá, esse cara aí nem importa, não tenho opinião sobre ele. Comecei pouco tempo, tô nem aí, entendeu? Então, até que a gente trouxe o exemplo, né? Esse pessoal, por exemplo, trazendo a política de volta. Quando você tem pessoas do centrão, né, que o pessoal chama aqui no Brasil, eu acho, ou então de outro país, né, por exemplo, aquele porra do Partido Verde. Sei lá, se aquele negócio está no centro, nem onde que porra aquele negócio está no espectro, né? Tem acho que é o Partido Verde aqui ou é nos Estados Unidos, o Green Party ou Tea Party, não sei que eles chamam, Partido do Chá. Mas aqui no Brasil também tem aquela Marina, nem sei o nome dela, Marina alguma coisa, né? Uma senhora aí também já mais idosa, estava concorrendo à presidência, prestes 4 anos aí, um evento raro inclusive, né? Enfim, ela. Pô, você não vê ouvir muito falar dela, não entra muito em polêmica, então, tipo assim, as pessoas não desenvolvem uma opinião muito forte dela, tipo assim, é a Marina, foda-se, tipo, sabe? Nem sabe o que ela fala. Agora, quando você fala Lula e Bolsonaro, as pessoas já sabem exatamente o que significa apoiar cada um desses dois símbolos, né? Enfim. Elon Musk, também, outro camarada que aí divide muitas opiniões das pessoas, né? Um empreendedor foda, que conseguiu conquistar muita coisa, o cara mais rico do mundo atualmente, acho que os índices atualizaram, ele voltou a ser o homem mais rico do mundo, e enfim, construiu várias empresas aí fodas, né? Rafael Aires, também é um cara que ele
acho que ele fala muito de relacionamento, red pill e tudo mais, e é um cara que entrou muito em polêmica nisso, né, assim, ele fala muito, o público dele é majoritariamente masculino, e ele critica muito algumas ações por parte do público feminino com alguns quesitos aí de, tipo, comportamento promíscuo e tudo mais, traição, etc. E ele divide muitas opiniões. Então, muitos homens gostam muito do conteúdo desse cara e muitas mulheres odeiam esse cara por ele estar propagando conteúdo, por elas acharem que ele está falando besteira, né? Ou mesmo alguns camaradas também não gostam do conteúdo dele e muitas mulheres também gostam do que ele está falando, acham que é da hora, né? E, enfim, divide muitas opiniões. Aqui, no caso, o Elon Musk também divide muitas opiniões, né? Muitas pessoas admiram muito pelo que ele construiu, mas outras também, pô, não gostam muito do que ele fez, ou, sei lá, ah, o outro lado do empreendedorismo dele, tipo assim, sei lá, questão de as coisas que ele defende também, né? Tipo assim, é um cara que, por exemplo, politicamente ele é mais voltado para o pessoal do Trump aí, no caso o Ron DeSantis agora, porque ele disse que não votaria em um presidente acima de 70 anos, até que teve essa intriga nos Estados Unidos, né, de presidentes acima de 70 anos, que agora o Biden já está com quase 90, se não me engano, 80 e poucos, e o Trump também já tá ficando mais velho, então eles querem essa onda de presidentes mais jovens, né? No caso, o Elon deu suporte para o Ron DeSantis, que é do Partido Republicano também, que é basicamente o partido de direita aqui no Brasil, se a gente fosse fazer essa relação, beleza? Joe Rogan é um cara que, assim, por mais que ele conduza um podcast, ele já trouxe muitas pessoas para o podcast dele que são polêmicas também, e lá ele já, enfim, defendeu várias coisas também em relação, por exemplo, à vacina do Covid, a posição dele a respeito disso era muito polêmica, e várias outras coisas. Então ele dividiu muitas opiniões também, apesar de ser um cara aparentemente neutro, né? Mas não, ele fala, dá seus posicionamentos também, um cara que, assim, divide muitas opiniões também. Andrew Tate e Tristan Tate, os dois irmãos aí que conseguiram ser banidos de todas as plataformas digitais do planeta, né? Desde Instagram e Twitter até Spotify e Airbnb, pra vocês terem noção. Até a Uber baniu esses caras, né? Porque eles estavam propagando conteúdo, entre aspas, misógino, né? Tipo o Rafael Aires, só que numa escala global, entendeu? E assim, os caras eles dividem muito a opinião. Depois vocês jogam em Andrew Tate e vocês vão ler nos jornais internacionais o que eles estão falando desses caras. Eu, particularmente, adoro esses caras. Eles têm um posicionamento muito forte aí sobre a questão do desenvolvimento pessoal, né, da questão da masculinidade, de você alcançar a sua melhor versão, conquistar várias coisas, dinheiro, prosperidade, mais uma porrada de coisa. Então, assim, pra mim eles são uma inspiração muito grande, entendeu? Até vou trazer um vídeo sobre eles depois aqui também, falar um pouco da história, das conquistas que esses caras tiveram e mais um monte de coisa. Fresh and Fit, também eles conduzem um podcast gringo, né, dos Estados Unidos, que eles falam muito sobre a questão da dinâmica dos relacionamentos e sobre a crise dos relacionamentos nos Estados Unidos, né, que tem essa pegada muito mais para promiscuidade hoje em dia em muitos estados lá, principalmente na Flórida, na Califórnia, que são estados aí que têm sido muito promíscuos, né, tipo a questão da objetificação tem ficado cada vez mais forte, né, e da superficialidade dos relacionamentos, do aumento do número de traições, entendeu? Enfim, tem muitas coisas aí e eles também dividem muita opinião. Esses caras já meteram muita treta aí, internacionalmente falando. E bom, para fechar com chave de ouro, a Thaís Carla e o Léo Lins. Esses dois conseguiram aí também levantar muitas polêmicas aí durante a sua trajetória aí nas plataformas digitais. A Thaís Carla, por, enfim, aquelas inúmeras críticas que ela já postou no YouTube, né? Sobre, sei lá, eu tô muito pesada, eu tô muito gorda e os aviões, ou sei lá, as cadeiras não foram feitas para corpos gordos. Aquela porra toda lá, né? Enfim, eu tô trazendo aqui objetivamente o que é cada um, o que ela defende, né? Qual que é a crítica que ela faz, certo? E qual que foi a repercussão disso, né? Muitas pessoas ficaram do lado dela falando, pô, realmente, os corpos gordos não tem lugar, não sei o que, não cabem, enfim, ou tem que mudar mesmo, as pessoas não estão aceitando. E outro lado falou, pô, você tá de brincadeira, tá de putaria, tá falando muito, tá falando merda, né? Então, assim, tem muitas críticas e tem muito apoio também pra esse, no caso dela. Tem uma legião de fãs, tem uma legião de haters, né? Inclusive fizeram uma música zoando ela agora também, depois vocês dão uma olhada no YouTube aí, aquele rei de, acho que é Rei de Orlando, ou Rei Orlando, não sei. Acho que é Orlando mesmo. E Léo Lins é um cara que já se meteu. Puta merda, esse cara aqui, o tanto de processo que ele já levou, cara, é impressionante. Eu não sei como é que ele tem dinheiro ainda. Mas assim, é um cara que tem muita polêmica, porque ele fazia muitas. Assim, o humor dele. Ele é um humorista.
E as piadas que ele faz são todas de humor negro, né? Assim, a maioria, o pessoal já acostumou e tudo mais. E ele tem, de fato, uma legião de fãs muito grande e uma legião de haters muito grande também, porque ele faz piada com, cara, qualquer tipo de pessoa. Você é branco, negro, asiático, japonês, chinês, mano, se tu é paraplégico, tetraplégico, pode ser qualquer doença que for, ele vai te zoar. Já zoou, sei lá, família dele que estava internada fazendo hemodiálise, acho que a tia dele, não sei. Enfim, ele zoou todo mundo. Não tem gordo, magro, feio, bonito, cara, mulher, homem, zoou tudo, 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 tudo. Né? E por isso, justamente, que muita gente tem críticas a ele. Críticas fervorosas, né? Inclusive já processaram ele centenas de vezes. Inclusive estados, municípios, tudo mais já processaram esse cara. E impediram ele de fazer shows nas suas respectivas cidades. Né? Então, assim, fechando aqui, a gente consegue ver que todas essas pessoas apresentaram essa questão da polarização. Eles têm um ponto de posicionamento muito forte, que ficam, defendem ele assim fervorosamente e não voltam atrás. Né? E isso, naturalmente, constrói uma legião de fãs e uma legião de haters. Né? E também, naturalmente, que eles são amados por muito e odiados por uma outra grande parcela de pessoas aí. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi basicamente isso, para fechar aqui a parte 2. E se vocês quiserem ver talvez uma parte 3, ou acho que a Kipo já fechou esse tipo de conteúdo, mas aí vocês me falam, beleza? Enfim, um grande abraço, até mais.